seguir, iremos abordar o tópico de observação clínica. Mas relembrando, uma alta qualidade é sempre uma melhor evidência para a tomada de decisão clínica. Lembrando que temos muitas evidências científicas, mas nem todos seguem um padrão de uma boa qualidade. Então, quanto melhor a qualidade do estudo, menores os vieses de erro. E antigamente se tomava uma decisão baseada na conduta somente do terapeuta. Hoje temos que ter essas tomadas de decisões juntos, focados com o paciente e o aceite dele. E também sempre observar se o paciente aceita aquela condição. E se se aplicamos a técnica corretamente, se temos expertise para trabalhar naquela técnica. E agora, o tópico de observação clínica. Durante um atendimento, devemos observar sempre a mudança clínica ao longo do tempo e a mudança clínica ao longo do tempo devido ao tratamento. Então, são duas formas distintas. Durante a mudança clínica ao longo do tempo, temos diversos ciclos que um tratamento, que um desfecho de uma patologia pode acontecer, né? Ela pode ter um histórico natural. Então, e nessa observação clínica, né, devemos observar a regressão para a média, né, uma regressão estatística. Devemos observar o efeito placebo. E uma condição quando os pacientes são muito educados, né, que, entre aspas, são pacientes bonzinhos, pacientes legais, né, eles tendem a dar um desfecho clínico normalmente diferente do que eles sentem. Então, quando vamos para o histórico natural da doença, muitas condições patológicas resolvem-se completamente, até certo ponto, em condições próprias. Normalmente são condições agudas. Então, tem um ciclo natural. Um exemplo, a gente pode gripar, né? Passar 2, 3 dias, e esse ciclo de maior pico de incidência atingir o máximo e depois a doença diminuiu a sua curva, né, e recuperar naturalmente. Tem uma recuperação natural. Então, histórico de entosse, né, podemos ter uma entosse também e recuperarmos sem nenhum tratamento. Então, seria um ciclo natural, sem nenhuma intervenção. Ou quando, né, observamos se a intervenção realmente tem um efeito positivo, é se ela foi melhor que o tratamento, o ciclo natural daquela doença. Ou seja, se cada doença tem o seu prognóstico natural e a nossa intervenção clínica não foi melhor, né, não recuperou antes do tempo do ciclo natural, do prognóstico, será que realmente foi o tratamento que recuperou ou foi o ciclo natural daquela doença, daquela patologia? Então, temos que ter esse questionamento. Um outro ponto bem interessante que acontece é uma regressão, né? Uma regressão para a média, uma regressão estatística, que é uma probabilidade de melhorar após uma consulta, independente da intervenção. Então, você provavelmente pode achar que a sua consulta, né, que o seu atendimento melhorou, mas, na verdade, foi uma probabilidade depois dessa intervenção, porque normalmente o que acontece, né? Durante um ciclo natural, ou normalmente quando o paciente ele procura um atendimento, ele está no maior pico daquela doença. Então, existe uma regra probabilística que, ao atingir meu pico máximo daquela doença, eu vou ter que, a tendência é ter que reduzir aqueles sintomas,
A tendência é cair. E o ideal seria procurar não no momento máximo do pico da doença, né? Então a tendência é a gente não saber se foi o efeito do tratamento ou se foi uma queda espontânea desse maior pico que atingiu e a tendência de ele se reduzir. Observamos também, durante essa observação clínica, todos esses tópicos influenciam no tratamento, influenciam na observação clínica, para saber se o paciente me senti melhor, se foi realmente o efeito do tratamento ou se foi todas essas condições envolvidas. Então, durante um tratamento clínico, essas condições estão ali, não tem como separar. Tem um efeito placebo, que provavelmente é devido à manipulação de expectativas do paciente, né? Um condicionamento clássico. Então, o paciente normalmente pode achar que aquela técnica que está sendo aplicado vai surtir efeito e não necessariamente surtiu o efeito esperado. E também pode estar acontecendo, como eu falei, uma redução, já que a doença atingiu seu pico máximo e você começou a tratar nesse ponto. Então, ela tende a reduzir os sintomas. E tem uma condição chamada que os pacientes, quando eles são legais, quando eles são muito bonzinhos, né? O paciente, muitas vezes, ele estabelece uma relação com o terapeuta, né? Uma relação de empatia, né? Muito grande. E, normalmente, eles, às vezes, não querem decepcionar seu terapeuta. Então, por mais que a condição dele não melhorou como ele queria, ele tende a dizer que ficou melhor, né, depois do tratamento. Então, a gente tem que observar esse perfil também de pacientes, né, porque eles tendem a dizer que depois de um tratamento, né, ainda mais que quando ele tem um vínculo de ligação com o terapeuta, eles tendem a dizer que houve uma expectativa melhor do que realmente alcançou durante o tratamento. Então, quando associamos esses efeitos, todos eles interferem no tratamento. E quando vamos observar nossa intervenção clínica, né, nosso tratamento, o desfecho às vezes é muito pequeno, né? Então, soma-se tudo isso, soma-se o histórico natural da doença, soma-se às vezes a regressão para a média, porque normalmente o paciente, quando vem procurar um atendimento clínico, ele já está no pico máximo da sintomatologia. Tem um efeito placebo durante esse tratamento e os pacientes, às vezes, têm aquela condição de ser muito legais ou serem bonzinhos, né? Então, esses pacientes, eles tendem a dar um desfecho melhor do que realmente ocorreu. Então, como vemos aqui, existe esse gráfico, né, mostrando que todos tendem a reduzir a sintomatologia, mas esse conjunto todo é o que acontece durante um atendimento clínico. Então, temos que observar se realmente a intervenção que adotamos foi melhor, né, foi melhor do que um efeito placebo, né, se ela foi melhor, se ela atingiu a expectativa em alcançar uma diminuição de sintomatologia. Por exemplo, se um quadro de dor foi realmente reduzido pelo histórico natural da doença ou se ele realmente foi reduzido pela sua intervenção clínica. Isso deve ser levado em consideração. Então, independente de ser a melhor intervenção a ser aplicada, durante um atendimento clínico se soma-se todos esses fatores. Né? Normalmente, já quando o paciente procura um atendimento, ele já vai acreditando, né, que aquela intervenção vai melhorar a sua condição.
Então, ele já vai colocando expectativas por cima daquela intervenção. E como eu falei, tem que levar em conta o histórico natural da doença. Se por exemplo, uma tendinopatia, normalmente o tratamento tem de se recuperar 6 a 12 meses, e o paciente já está com 12 meses tratando, mais de 12 meses, e aí você faz uma intervenção clínica e tem uma melhora significativa em, sei lá, poucos atendimentos, a gente tem que levar em consideração. Tem algumas patologias, como síndrome do ombro congelado, que podem durar até 2 anos. E ela tem um pico também que ela atinge, né? Um pico da doença maior, que ela vai atingir os principais sintomas, vai ter perda de mobilidade, vai ter um quadro de álgico aumentado, vai ter um déficit nas atividades diárias. Então, esse pico maior, quando ele é atingido, uma hora tende a reduzir. E aí a gente tem que saber se realmente é um efeito da intervenção ou se aquilo é o ciclo natural da doença. Então, quando a nossa intervenção ela segue o mesmo tempo do ciclo natural, realmente talvez não foi uma intervenção que foi realmente considerada que atingiu a expectativa daquele tratamento, porque ele acompanhou o histórico natural daquela doença. E temos que também ver que alguns tratamentos sugeridos, né, lógico, levando em consideração a uma situação individual de um paciente, que algumas técnicas que podemos abordar, às vezes têm o mesmo efeito de um placebo. E temos que levar em consideração se isso é eticamente correto aplicar no paciente. Lembrando que toda intervenção, né, temos que estabelecer a tomada de decisões junto com o paciente. E se você aplica uma determinada intervenção que ela não tem eficácia comprovada, ou que ela tem o mesmo efeito de um placebo, o paciente deve ser informado dessa condição. E a gente pode até pensar e questionar se realmente é ético, né, aplicar essa condição ao paciente. E durante a regressão, é importante a gente saber, lá nos estudos que fomos procurar, um estudo de alta qualidade, observarmos o histórico natural daquela doença. Então, darmos um prognóstico, buscar esse prognóstico natural e vermos qual a intervenção reduziu aquele tempo. Reduziu aquele tempo daquela sintomatologia, reduziu reduziu e teve ganho de amplitude do movimento, teve ganho funcionais. Então, isso deve ser observado. Então, é bom observarmos que, quando formos atender o paciente e esse paciente tem um ganho absurdo durante uma intervenção, devemos observarmos esses fatores clínicos, pois todos eles levam a uma melhoria do paciente. Então, todos eles somados, mais o tratamento, tendem a provocar efeitos positivos. E nem sempre o efeito placebo, pode dar uma falsa sensação de atendimento. E o paciente se sentir melhor naquele momento e logo em seguida voltar os sintomas. Ou o paciente ser bonzinho demais e lá durante o atendimento clínico falar para você que ficou melhor e, quando chegar em casa, sentir dores, desconfortos, porque realmente a intervenção
não foi tão eficaz ou o ganho dela era mínimo. Então, às vezes, se a gente colocarmos numa situação crônica, então todo tratamento crônico não existe aquele passe de mágica que o paciente vai ficar bom 100% no atendimento. E também nem devemos prometer essa condição, até porque não existe um tratamento que você possa dar garantia ser 100% eficaz numa condição patológica. Então, a gente trabalha com probabilidades. Então, 100% eficaz numa condição patológica, principalmente envolvendo cronicidade, né, durante um atendimento, realmente é um critério, né, a se questionar, a levantar esse questionamento clínico. Ainda mais sabemos de todos aqueles efeitos provocados durante uma observação, durante seu atendimento. E lembrar também que devemos tomar todas as nossas tomadas de decisões, devem ser todas baseadas naqueles princípios, naqueles pilares de melhor evidência científica disponível, o aceite do paciente e a sua expertise clínica. Tendo esses três juntos na sua tomada de decisões, temos uma maior probabilidade de sermos mais assertivos nos nossos tratamentos. E no próximo tópico, iremos abordar as pesquisas clínicas.